Vamos então dar início à última sessão do CIP. Boa tarde a todos, eu sou a Isabel Pinheiro, um dos membros do NEC e a responsável principal do CIP. E alguns de vocês vão estar a perguntar-se o que é o CIP. Pronto, o CIP foi um evento de 5 semanas com o objetivo de auxiliar os estudantes do MEC a tomar algumas decisões no seu percurso académico. Este ano decidimos inovar e fazer esta sessão porque todos os estudantes têm momentos de tomada de decisão e optamos por abrir esta sessão a todos os estudantes porque achamos uma mais-valia. E também consideramos que seria a melhor forma de terminar e encerrar este evento de 5 semanas. Portanto, queria só alertar-vos que esta sessão vai ser gravada, portanto, se não querem que a vossa imagem ou áudio sejam gravados, utilizem o chat, por favor. E passo agora a palavra ao Eduardo Melo, que é um dos membros da equipa do CIP, para apresentar o nosso orador. Pronto, o Eduardo acho que está com problemas técnicos. Eduardo. Sim, já estou aqui. Pronto. Eu não ouvi, pronto, já introduziste, certo? É porque eu fui abaixo por momentos. Eu estava a dizer que tu agora ias apresentar o nosso orador, o Diogo Paranhos. Exato. Pronto, boa tarde a todos. Eu não me vou alongar muito porque vocês estão aqui para ouvir o Diogo, não é a mim. Queria só dizer então que, pronto, também faço parte da equipa de organização do CIP e o que nós quisemos fazer com esta sessão foram alguns temas extra-académicos e trazer alguém, pronto, com um percurso diferente. O Diogo, digamos, tem um percurso diferente daquele que a maior parte de nós está a trilhar. É formado em Psicologia, nomeadamente em Psicologia Positiva, e é alguém que adora trabalhar com malta jovem, com juventude, gosta de orientar, e então, pronto, o nosso intuito foi trazer aqui o Diogo, alguém que nos possa, além de ter uma formação naquele que serão os temas abordados aqui, é alguém também com um percurso diferente do nosso e que assim poderá enriquecer-nos só pelo seu percurso e pela diversidade que poderemos aqui aprender com outras visões que ele tem, porque tem um caminho diferente e vivências diferentes das nossas. Mas eu não me vou alongar muito quanto a isto, vou passar a palavra ao Diogo para que ele sinta à vontade e também possa fazer a introdução com o que está relevante para fazer a ponte para a sessão. Ok, obrigado Eduardo. Olá malta, o meu nome é Diogo. Antes de fazer apresentações, eu sei que isto vai ser gravado, portanto vou respeitar isso, mas quem não se importar, eu preferia que tivessem as câmaras ligadas, só porque custa muito ler reações e como nós vamos estar a fazer exercícios, quem não se importar de ter as câmaras ligadas, eu agradeço. Quem não se importar de ligar o microfone para dar a sua opinião quando eu fizer perguntas, agradeço ainda mais. Então, o meu nome é Diogo Varandas, eu estudei Psicologia, como disse o Eduardo, eu fiz o mestrado em Psicologia Social e das Organizações e depois é que me especializei em Psicologia Positiva, mas isso foi a trajeto. Eu comecei por trabalhar em empresas, a dar formação em empresas e à medida que o tempo foi passando eu sempre quis dar formação, lembro-me desde os 16 anos, quando estava no 10º ano, que eu sabia que queria ir para a Psicologia para dar formação. Mas à medida que o tempo foi passando eu comecei a não me sentir tão realizado com aquilo que estava a fazer. No primeiro ano estava brutal, cheio de vontade, etc. Passado para um ano já não estava com essa pica toda e comecei a pensar porquê? Será que eu me tinha enganado durante aqueles anos todos? Mas depois percebi que não, percebi que formação era mesmo o que eu queria, mas que havia várias vertentes que também precisavam de estar unidas para que eu gostasse daquilo que estava a fazer. As voltas foram dando, hoje em dia criei a minha própria marca e trabalho quase exclusivamente só com jovens e aquilo que nós vamos fazer hoje é muito nesta vertente. Vou fazer várias dinâmicas convosco, portanto eu vou pedir a vossa colaboração para pelo menos irem respondendo, podem usar o bate-papo na boa, quem se sentir à vontade para usar o microfone, excelente, mas preciso da vossa colaboração para irmos participando.
certo? Então, eu agora vou só pedir, eu tenho permissão para compartilhar a tela? Não. Posso compartilhar? Sim, acho que sim. Sim? Boa. Não vou usar grande coisa, mas é só para seguirmos aqui algumas diretrizes. Não tenho, não. Está aqui a dizer que está desativado. Uhum. É boa. Agora sim. Então, como eu disse, eu criei o meu próprio projeto, que é o Thumbs Up. A lógica deste projeto é que, hoje em dia, mais do que uma fonte de rendimento, a maior parte dos jovens quer um trabalho com o qual se possa sentir realizado, sentir-se feliz. Se a maior parte de vocês for, relativamente normal, vão ter sentido o mesmo que eu quando cheguei ao final da licenciatura, que foi, passei 17 aos 18 anos a estudar, sempre na esperança de quando eu estivesse a terminar eu vou saber exatamente aquilo que eu vou querer fazer e que me vai dar uma sensação de realização, e quando cheguei ao final da licenciatura estava tipo, pronto, então afinal ainda não sei. Eu pensei que ia saber, mas afinal ainda não sei. E a verdade é que uma grande maioria dos jovens sente isso, mesmo que na FEUP está toda a engenharia, mas mesmo assim com certeza está bem, eu quero trabalhar com engenharia, o que é que isso quer dizer? Ainda não sei muito bem, ainda não tenho bem a certeza que me vá sentir realizado ou não. A lógica do Thumbs Up foi criar um projeto em que ajudasse os jovens a perceber como é que se casam estas duas coisas, que é trabalho e felicidade. E isto de facto é uma questão que nós não somos muito ensinados a pensar. Então nós desenvolvemos várias iniciativas, temos programas, temos workshops pontuais como aquele que vocês vão ver agora, trabalhamos com câmaras, etc. E o que nós vamos fazer hoje é um desses workshops, que é o da Missing Piece. Então o objetivo é nós começarmos a aprender a pensar sobre esta questão de o que é um emprego de sonho, que na verdade é uma pergunta que nos colocam quase desde criança, estupidamente, não é? Quando nós somos miúdos, 5, 6 anos. Então o que é que tu queres ser quando fores grande? Sim, porque com 5 ou 6 anos eu já obtive informação suficiente para saber responder a isso. Mas curiosamente, essa pergunta que é feita aos 5 ou 6 anos começa logo por viciar a nossa forma de pensar. E então aquilo que nós vamos fazer aqui é traduzir as questões da psicologia para o raciocínio dos engenheiros. Eu sei que a malta de engenharia é muito estruturada no factual, e quando toca a questões comportamentais é tipo, que estupidez, mas como é que sabes isso, como é que podes dizer isso? Pois, infelizmente em psicologia 1 mais 1 não são 2, eu sei que isto incomoda, muitas pessoas têm assim um raciocínio mais estruturado, mas a lógica é como é que nós podemos aprender a pensar sobre o que é um emprego de sonho. E descobrimos então aquela peça que está aqui a faltar. Na verdade nós podíamos ir para muitas vertentes, temos 1 hora e pouco para fazer isto, e vou-me focar em alguns pontos para tocarmos neste assunto. Tá? Então nós vamos começar já com um exercício, ok? Então nós temos aqui, neste slide, temos várias profissões, certo? Eu vou-vos pedir, não comecem já, eu vou-vos pedir para, se vocês tivessem a oportunidade de experimentar, não é como emprego, não é para a vossa vida toda, é tipo, se eu agora pudesse experimentar algumas destas profissões, só porque me apetece experimentar, quais delas é que eu escolhi experimentar? Atenção, vocês já devem ter reparado que ali no canto inferior direito está a dizer Tech Engineer, não é? Pronto, como nós estamos aqui em engenharia, a maior parte de vocês, quase por default, vai querer experimentar isso, vamos tirar esta do baralho, está bem? Vão escolher qualquer uma das outras, menos esta, e vão escrever no bate-papo qual é que é, quais é que são aquelas que vocês eventualmente gostariam de experimentar, se tivessem a oportunidade de experimentar isto, sem qualquer obrigatoriedade no futuro, de terem que lá ficar, etc, etc, só por experimentar. E podem começar a escrever no bate-papo, faz favor. Acho que já temos respostas aqui a cair. Arquiteto ou escritor? Boa. Economista. Lara e Marisa, ok, boa. Marisa. Arquiteto, historiador, escritor e atleta profissional, boa. Store manager. Pro athlete e musician, sim senhora. Historiador, atleta profissional, coffee owner, muito bem. Música veterinária, música escritor, vet nurse. Boa, boa. Sim senhora. Pro athlete e arquiteto, muito bem. Veterinária, conservacionista, certo. Ok, acho que já devem ter todos respondido a isto. Ok, eu vou interromper isto temporariamente, depois já voltamos.
Eu gostava que agora vocês me dissessem em que é que vocês se basearam para fazer esta escolha? Qual é que foi o critério? Vet Nurse e Coffee Owner. Okay. Qual é que foi o critério? Eu, por exemplo, foi os meus gostos, não é? Os teus gostos? Sim. Ok. Óbvio. Alguém usou um critério diferente de foi pelos meus gostos, foi por aquilo que eu achei que teria mais prazer? Um bocado. Eu também me baseei um bocadinho naquilo que eu, por vezes, gosto de ver os outros fazer, ou aprecio os outros fazer, e então gostava também de experimentar fazer eu. Ok. A Bianca disse, eu gosto de coração e ficar a pensar na melhor maneira de usar o espaço. Boa. A Lara disse, outras áreas de interesse além da área de formação. Marisa, gostos, ok. Pela experiência que iria receber. Já fiz algo do género e gostei, ok. Muito bem. Alguém aqui, para além de outras coisas, alguém aqui escolheu uma coisa que não teria gosto nenhum em fazer, que achou que, eu não vou gostar nada disto, mas pela experiência eu faço, ou o gosto, o eventual, a expectativa de isto deve ser fixe, teve sempre na vossa escolha, para além de poder haver outras razões. Há alguém aqui que diz que não é isto? Estou aqui à espera do bate-papo, às vezes a malta demora um bocadinho mais a responder. Ok, boa, muito bem. Então reparem, porque é que nós vamos voltar a este exercício mais à frente. Mas eu gosto muito de fazer isto, porque na verdade nós vemos que o que é que acontece quando nós fazemos isto. Eu acredito que muitos de vocês, nesta altura da vida, se soubessem que não havia consequência nenhuma de pôr a vida on hold, e tivessem a oportunidade de experimentar estas funções sem que isso prejudicasse a vossa carreira em engenharia, neste caso, vocês optassem por eu vou experimentar, já que isto não tem nenhuma consequência, eu não perco a corrida do mercado, os meus colegas não entram mais à frente e depois eu já chego atrasado, porque isso de facto é um critério altamente. Eu vou entrar no mercado de trabalho com 24 anos, de certeza que o pessoal que entra com 23 está em vantagem. Mas se isto não fosse uma questão, provavelmente muitos de vocês, e a maior parte dos jovens, iria optar por isto. Iria optar por ter outro tipo de experiências. Porquê? Nós somos obrigados, digamos assim, no nono ano, em jeito de brincadeira, somos obrigados a pôr a primeira cruz num papel, não é? Tipo a primeira vez que uma pessoa diz, é esta. Parece que é aquela cruz que nós vamos sentir, ai Jesus, se eu errar a minha vida vai toda pelo cano abaixo. Até ao nono ano, e é uma das razões pelas quais a escolha do nono ano custa tanto, até ao nono ano parece que nós temos um leque de opções. A nossa vida parece que pode ir para qualquer lado, tipo o leque é assim. Depois quando uma pessoa faz a escolha no nono ano é tipo o leque agora vai começar a ser assim. E depois à medida que vai avançando o leque parece que vai cada vez puxando mais. E depois nós chegamos agora ao final da universidade, temos tipo bolas, como é que eu sei que não me enganei, se calhar enganei-me, agora já só tenho estas opções, parece que o caminho é por ali, e mesmo assim eu continuo sem saber qual é. E a questão é porque é que nós estamos assim tão incomodados com isso? Porque é que isso nos incomoda? Nós fizemos algumas escolhas, porque é que nós chegamos a esta altura e estamos tão incomodados? Nós estamos tão incomodados porque na verdade nós somos seres humanos muito mais inteligentes do que aquilo que os nossos professores e os nossos pais acharam que nós fomos. E nós temos uma forma de entender o mundo, ainda que muitas vezes não articulemos isto de uma forma tão clara, nós temos uma forma de entender o mundo e a natureza humana muito, muito afinada com aquilo que nós na verdade somos. E este exercício que nós fizemos agora vai servir para um conjunto de coisas. Uma delas é para eu vos provar que o mundo contou-nos muitas mentiras que nós acreditamos e que essas mentiras acabaram por condicionar a forma como nós pensamos e continuam a atormentar-nos durante muito tempo. Então, quais é que foram essas mentiras que nós fomos incorporando ao longo da vida? Não quer dizer que isto tenha acontecido por maldade, atenção. Algumas talvez tenham acontecido de uma forma mais intencional, mas a verdade é que a forma como a educação, a sociedade, os nossos pais, a forma como tudo está organizado, convenceu-nos de certas verdades que na verdade não são verdades. Então, eu só vou falar de 3, porque nós temos pouco tempo e eu quero fazer exercícios com cada uma delas.
mas eu quero-vos provar estas 3, está bem? Então a primeira verdade é que quando nós pensamos numa profissão, nós acreditamos que há uma resposta certa. Porquê? Porque a escola ensinou-nos muito bem essa mentira, porque nós passamos, e vocês ainda estão a passar por isso, nós passamos uma boa parte do nosso tempo na escola a resolver problemas para os quais há uma resposta certa. E há uma resposta que é mais correta do que as outras todas. Vocês de certeza que passaram por aquela tradição do professor de matemática ou da professora de matemática, quando nós resolvemos o problema de uma forma diferente do que aquilo que ela deu, e ela diz, está certo, mas não era como eu queria que se resolvesse, e tira meio valor. Então, nós fomos ensinados a pensar nos problemas como havendo uma resposta certa, mais certa até do que as outras. Isto pode parecer um bocadinho inconsequente, né? Tipo, mas Diogo, isso era na escola, pois é, mas quando nós começamos a pensar fora da escola, nós percebemos que nós também pensamos assim. E quando nós estamos no 9º ano e começamos a pensar qual é que é o agrupamento, nós estamos consequentemente a pensar qual é que é a profissão que eu quero, do género, só deve haver uma profissão que eu verdadeiramente quero, deve haver uma resposta certa, não pode haver várias. O que é isto? Queres ver que se eu fosse para humanidades havia uma, se eu fosse para artes havia outra, se eu fosse para ciência havia outra, então agora como é que eu escolho? Não. Então tudo está montado para nós eventualmente pensarmos que há uma resposta mais correta do que as outras. E à medida que nós vamos avançando isso continua a acontecer. E isto não acontece só com o trabalho. Quando nós pensamos quem eventualmente aqui quer casar e ter filhos, nós também aprendemos a pensar em relações amorosas. Deve haver uma pessoa que é para mim para a vida toda. Não é do género, deve haver uma pessoa que é para mim dos 15 aos 30, e depois deve haver outra que é para mim dos 30 aos 37, e depois deve haver outra que é para mim dos 37 aos 45, e então aos 45 eu lá encontro alguém que é com quem eu vou morrer. Nós não pensamos assim, mas convenhamos que o emprego não podemos pensar num emprego como é um casamento, ok? E anteriormente vocês acabaram por escolher várias profissões que gostariam de experimentar. Vocês têm a certeza que essa profissão que vocês gostariam de experimentar não é a vossa profissão de sonho em oposição à de eventualmente que vocês vão poder fazer com o curso de engenharia? Se vocês me disserem sim, eu tenho a certeza, eu vou dizer, estejam calados, vocês não sabem do que é que falam. Por uma questão muito simples só, porque vocês nunca experimentaram todas as profissões. A questão desta resposta certa, condiciona-nos para acreditarmos que deve haver uma resposta certa. Mas, se sermos honestos, hoje em dia há cerca de 400 mil profissões registadas. Das 400 mil profissões registadas, eu vou achar que eu, Diogo, só ia ser feliz com uma delas? Das 400 mil, eu sou feliz a fazer aquilo que faço porque eu escolhi psicologia. Mas eu não tenho a certeza que se eu tivesse escolhido outra área qualquer, que eu não seria igualmente feliz. Ou se eu não seria de uma forma diferente, mas também feliz. Ou se eu não teria um tipo de felicidade que eu não tenho agora. Então nós fomos ensinados a pensar em nós de uma forma muito linear, do género, eu estou aqui e há um emprego que eu gosto e deve ser aquele ali. Mas na verdade a forma correta de pensar em nós e sobretudo em profissões seria mais ou menos esta. Eu estou ali no meio, mas deve haver várias coisas. Eu poderia ser feliz com várias. Eu posso não ter a oportunidade de experimentar todas. Mas com certeza que engenharia, no vosso caso, ou psicologia, no meu caso, não é a única coisa com a qual eu poderia ser feliz nesta face da Terra. Então isto é uma forma que nós temos que começar a abrir os nossos horizontes. E sobretudo para jovens isto é muito importante. Porquê? Porque uma das coisas que nós aprendemos com os nossos pais, porque muitos dos nossos pais ainda passaram por esta fase, é que provavelmente nós iríamos ter um emprego para a vida toda. Mas convenhamos que a maior parte de vocês, se pensar num emprego, estar ainda a fazer o mesmo emprego daqui a 10 anos, uma boa parte de vocês começa já assim a ficar com um bocadinho de comichões, tipo, 10 anos a fazer a mesma coisa. Fogo. A mente do jovem funciona mais ou menos assim, deixa-me lá ver 2 anos, no máximo 5. E 5 anos já estou um bocado a esticar a corda, mas tipo, eu quero ter uma experiência agora, mas quero experimentar outra coisa. Porque na cabeça dos jovens nós temos mais ou menos um período de 10 anos para poder experimentar à vontade, porque depois uma pessoa quer casar e ter filhos e aí a coisa é um bocadinho pior, não é? Então agora não posso andar aí a mudar a torta e a direito. Então, e isto é muito importante que nós nos convençamos disto. Não vale a pena nós olharmos para as experiências profissionais que estamos a ter agora como
a definitiva experiência profissional. Porque nós mudamos e as nossas vontades, as nossas motivações vão mudar também. E nós eventualmente vamos querer experimentar outra coisa. Então o importante é nós percebermos que em cada etapa da vida nós podemos estar a querer fazer outras coisas diferentes. E se calhar, apesar de eu estar a trabalhar numa determinada área, como pode ser engenharia, isso até pode não ser de facto aquilo que eu quero fazer. E eu já vos vou dar um exemplo mais à frente. Mas não quer dizer que eu não faça as 2 ou 3 em simultâneo. Há várias pessoas que fazem muita coisa em simultâneo. Então a primeira noção é esta. Há milhares de profissões que nós podíamos ter. Pode haver muita coisa na minha vida que eu vou gostar de fazer. Eu não tenho que ficar condicionado a pensar que lá porque eu estou agora a terminar a licenciatura em engenharia, que a minha vida está condenada, entre aspas, a trabalhar só com engenharia. Porque isso não é verdade. Há muitas coisas que nós podemos fazer e várias opções que nós temos. E já lá vamos. Então esta é a primeira mentira, é que nós fomos ensinados que há uma resposta certa. Só uma resposta certa para esta questão de qual é que é o nosso emprego de sonho. A segunda mentira é que há coisas na nossa vida que nós não vamos poder escolher. Eu na minha casa ouvia muito o meu pai dizer assim, tu ainda vais ter que engolir muitos sapos. Ela, quando fores crescido vais ver. Andas aí com o piercing, tens a mania que vais fazer tudo, eu quero ver se quando começares a trabalhar se não tiras o piercing. E eu só para chatear quando comecei a trabalhar fiz tatuagens, só para provocar. Mas fomos ensinados que há de facto aqui questões que nós não temos escolha. Então vamos fazer um outro exercício. Eu quero que vocês, e o exercício é muito fácil, vocês vão dar uma pontuação de 1 a 10. Ok? Eu vou-vos fazer uma pergunta e vocês, no bate-papo, vão-me escrever esta pontuação. Ok? Então a pergunta é a seguinte. Quanto daquilo que tu fazes no teu dia-a-dia é que é produto da tua escolha? Quanto daquilo que tu fazes é que na verdade tu podes escolher? De 1 a 10. Mas temos de ter em consideração o facto das nossas condições de vida? É como tu quiseres. Esta é aquela altura em que uma pessoa vai, mas que pensamento livre, pá, bolas, definam lá um bocadinho as regras, é antes do Covid ou depois do Covid, é como vocês quiserem, estejam à vontade, não quero condicionar a forma de pensar. 8. 8. 7, 6, 5, 7. Que eu faço porque quero 8. Ok, 7, 7, 5, 6. Ok. 6, 6, 9, 7. Muito bem. Então, outra pergunta. Se isto é a vossa pontuação, eu fiz a pergunta para a vossa vida, não é? Se isto é a vossa pontuação para a vida, quando vocês estiverem num emprego, na primeira experiência profissional, quanto daquilo que vocês fazem é que vão poder escolher? Mesma escala. É crago. 2, 3, 5. Ok. 9, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 3, 7. Ok. Continua aqui a baixar. Ok. Então, tendencialmente, o que é que acontece? De uma pergunta para a outra, nós temos a tendência de baixar a nossa pontuação. A maior parte das pessoas, houve aqui, acho que foi a Sofia que subiu, mas a maior parte tem a tendência de baixar a pontuação. A minha pergunta para vocês é, independentemente dessa tendência, porquê é que vocês não puseram um 10? O que é que vocês estão a ver que de facto vocês não escolhem? O ambiente. Há muita coisa no ambiente que nos pode influenciar, ou só as condições em que estamos. Não interessa de Covid ou não, estou a dizer condições de vida do país, socioeconómicas, culturais, etc. Ok, certíssimo. Mais alguém?
Pensei que não havia respostas certas. Hã? Pensei que não havia respostas certas. Eu não disse nada. Só disse ok. Só mais alguém? Eu pensei, por exemplo, a nível financeiro, muitos, enquanto estudantes, muitos de nós dependem do dinheiro dos nossos pais, ou seja, não somos independentes a esse nível. E então isso é um fator que nos tira liberdade. Ok. Bom, em primeiro lugar, a pergunta que eu fiz foi: quanto daquilo que vocês fazem é que vocês escolhem? Não disse quanto daquilo que vos acontece é que vocês escolhem. O país é uma coisa que acontece. Eu não posso escolher o que é que eu faço com o país, mas eu escolho o que é que eu faço no país. Eu não posso escolher que aconteça ao Covid, mas eu escolho o que é que eu faço durante o Covid. Se me apetecer andar sem máscara na rua, posso andar, depois a polícia pode vir e prender-me. Os meus pais de facto não me dão dinheiro, está bem, mas eu posso escolher o que é que faço mesmo que os meus pais não me deem dinheiro, nem que seja roubar-lhes o dinheiro. São tudo escolhas. Portanto, eu não perguntei o quanto daquilo que vos acontece é que vocês escolhem. Eu perguntei assim: daquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia, quanto é que vocês escolhem? E a mesma coisa acontece com o emprego. Vocês baixaram a pontuação porque provavelmente estão a pensar: está bem, mas eu não escolho o meu salário, eu não escolho os meus colegas de equipa, eu não escolho a cultura da empresa, eu não escolho o meu chefe. Está tudo certo, mas eu escolho se fico ou não fico nessas condições. Se eu tiver um chefe que eu não gosto, eu escolho, se ele me disser alguma coisa que eu não gosto, eu escolho se como e calo e aguento ficar naquele emprego ou se lhe dou um murro. Não está lá ninguém impedindo de eu lhe dar um murro, até porque ele não está à espera. Isso é uma escolha minha. Claro que eu não estou a aconselhar ninguém a dar um murro ao chefe. Mas isso é uma escolha minha. Nessa perspectiva escolhemos tudo. Claro, nessa perspectiva eu escolho sempre aquilo que faço. A sociedade tem leis? Claro que tem. E é exatamente por ter leis que muitos de nós não roubam. Porque eu escolho não roubar sabendo que posso ser apanhado e ser penalizado. Ao passo que outras pessoas na mesma condição escolhem roubar. E por aí vai. Então, nós temos sempre poder de escolha. Mas nós fomos ensinados que não temos escolha. Porque nós fomos ensinados que há coisas que são inevitáveis, como se isso não fosse uma capacidade nossa de escolher. De facto, eu não escolho as coisas que me acontecem, mas eu escolho o que eu faço dentro das circunstâncias em que eu me encontro. E cada um age de forma diferente. E isto é uma questão muito crucial, porque nós temos que compreender que quando nós pensamos em emprego, se há coisas que nos incomodam, por exemplo, é esta pontuação que vocês puseram aqui, que é quando eu estiver num emprego eu vou ter pouca capacidade de escolha. Eu não vou poder escolher assim tanto. Mas a verdade é que nós temos que perceber que nós estamos constantemente num jogo de escolhas. Se o meu chefe me disser alguma coisa e eu escolher calar-me porque não quero ser demitido se lhe disser alguma coisa, significa que eu já fiz a minha escolha. Quando em qualquer circunstância da minha vida eu digo não tenho escolha, na verdade eu já fiz uma escolha. O que eu estou a dizer é, eu já retirei da minha equação todas as outras opções que eu tinha. E disse, então agora só tenho esta escolha. É tão simples quanto, vamos supor que, se formos agarrar na questão do aborto, se por princípio religioso, ou outra questão qualquer, eu for contra tirar uma vida dentro de mim, então, automaticamente, à partida, se alguém me violar e eu engravidar do violador, eu não tenho escolha, porque por princípio religioso eu já tirei essa opção da minha mesa. Então nós estamos constantemente a fazer um jogo de escolhas, constantemente. E quando nós encontramos um trabalho, nós temos que compreender de uma forma consciente a escolha que estamos a fazer. E estamos constantemente a escolher uma consequência em detrimento da outra. Muitos de nós preferem não estar desempregados e aguentar um chefe que é intragável do que não aturar um chefe intragável e ter que pedir um subsídio de desemprego. Mas os dois tivemos a mesma opção. E quando nós começamos a entrar no trabalho, nós temos que começar a pensar quais é que são as consequências que nós preferimos, de uma forma consciente. O que é que nós queremos e qual é que é o preço que estamos dispostos a pagar por aquilo que queremos. Então, nesta questão da escolha, isto é
Isto é aquilo que eu chamo o Rule of 10. De 0 a 10, nós temos sempre 10 de poder de escolha. Cada um escolhe consoante a sua preferência, a sua motivação, as suas prioridades, os seus princípios, etc, etc. Mas aqui nós temos que pensar que, à medida que nós começamos a pensar num emprego, de facto, venderam-nos uma ideia, às vezes os filmes Hollywood alimentam muito isso, venderam-nos uma ideia de que nós podemos ter tudo na vida. Se nos esforçarmos o suficiente, se quisermos mesmo, nós conseguimos casar todos os aspectos da nossa profissão. Hoje em dia nós pensamos, é possível eu ter um emprego que eu gosto, um chefe que eu gosto, uma equipa que eu gosto, as funções que eu gosto, o salário que eu gosto e o horário que eu gosto. Isto é uma ideia um bocado romântica, não é? É até quase democrática, nós tentarmos casar isto tudo. Mas a verdade é que nem sempre isto acontece. E nós temos que compreender que quando isto não é possível, nós estamos a fazer um jogo de escolhas. Não é que nós não tenhamos escolha, nós estamos a priorizar aquilo que é mais importante para nós. Então vamos fazer aqui outro exercício. Vamos supor que vocês estão a entrar na vossa primeira experiência profissional. Vamos supor que era eu que vos ia contratar. Vocês és uma pessoa porreira e tal, não sei o quê, sim senhora, olha, agora é a tua vez de escolher. Eu vou-te pôr aqui 6 coisas em cima da mesa, 6 aspectos que tu eventualmente podes ter na tua futura função. Ok? Tens estes aqui, mas destes 6, tu só podes escolher 2. Sabendo que se escolheres esses 2, os outros nunca estão lá. Portanto, se escolheres uma função onde tens autonomia e uma equipa fixe, à partida tens pouco dinheiro. Pronto. E não vais ter muito espaço para ser criativo. E o impacto social, não estamos importados com isso. Estamos aqui a fazer coisas para o McDonald's, é mesmo para comer hambúrgueres, deixa lá, o pessoal é para engordar. E por aí vai. Se eu dissesse isto, se vocês só podem escolher 2, sabendo que à partida os outros podem não estar lá, quais é que eram os 2 mais importantes para vocês? E isso agora não vou condenar ninguém, atenção. Hein? Vocês agora escrevam lá no bate-papo quais é que eram aqueles que vocês preferiam, sendo que só há 2. Claro, sempre pensando numa conjugação com o salário, isso não existe. Eu disse 2, não é? Tipo, mas pensando, não, agora foi muito objetivo, bolas. Não podia ser, 6 escolham 2. Dinheiro e autonomia, colegas e dinheiro, criatividade e impacto. Ok. Dinheiro e autonomia. Certo. Dinheiro e colegas. Impacto social e colegas. Dinheiro e impacto. Dinheiro e autonomia. Ok. Então reparem, isto são questões muito importantes. Normalmente, dinheiro é uma coisa meio given. Todos nós meio que pensamos que a maior parte das respostas que foram surgindo puseram dinheiro, houve quem não pusesse, mas foram poucas. O dinheiro, mais do que nós achamos que vamos poder fazer o que quisermos com o dinheiro, o dinheiro é um dos fatores que nos são incutidos, lá está uma das mentiras do mundo, que determinam o nosso sucesso. Se a pessoa tem dinheiro, à partida é bem sucedida. Porque trabalhou para ter dinheiro, não é? Quem não tem dinheiro, à partida não está a fazer assim propriamente nada de jeito, porque não lhe pagam como deve ser. E isto é uma das coisas que nós acabamos por interiorizar. Porquê é que este exercício é importante? Nós estamos constantemente num jogo de escolhas. Quando vocês fizeram esta escolha, o que é o normal, vocês não pensaram que o preço de escolher aquelas 2 pudesse ser muito mais do que aquilo que está neste slide. Queres ter dinheiro e autonomia, podes ter, mas se calhar vais ter que trabalhar 12 horas por dia. E esquece lá de tempo para estar com a tua família. E se calhar podes esquecer eventualmente de estar a morar neste país, sabes só o que é que vai acontecer. E queres ter dinheiro e autonomia, está bem, podes ter a tua equipa, mas eu vou-te cobrar as vendas que tu não fazes. Eu vou-te dar objetivos anuais, vou-te dar objetivos mensais e cada vez que o objetivo não tiver a ser concluído, eu vou-te cobrar porque é que isso não está a ser produzido. Portanto, tu tens que faturar 40, 50 mil euros por mês, se só fizeres 35 porque a coisa correu mal ou por Covid, tu vais ter que prestar contas. Isto são um conjunto de outros fatores que nós muitas vezes não estamos a ver. Então uma coisa que nós temos que aprender é que nós de facto temos escolha.
mas nós não somos ensinados a pensar no que é que nós queremos sacrificar pela nossa escolha. Eu posso dizer que de facto quero autonomia. Eu fiz essa escolha, eu admiti-me, para fazer a minha cena. Mas a partir daí eu deixei de ter uma pessoa que todos os meses me põe dinheiro na conta. Eu comecei a ser responsável por ter que fazer a minha venda. E deixei de ter um salário, começo a receber em tranches, não é? Olha, fechei um projeto, toma lá, X mil euros. E um gajo agora pensa, fosca, se eu agora não fechar mais nenhum projeto nos próximos 5 meses, só posso gastar para aí 800 euros por mês, porque senão depois estou lixado. E isto é um preço que se pagou para não ter um chefe, para poder fazer as coisas à minha maneira, para poder trabalhar de Havaianas, para escolher como é que se fazem as coisas e a que ritmo é que se faz, etc. Mas foi um preço que eu escolhi pagar. Não é que eu não tivesse escolha, eu só escolhi pagar este preço em vez do outro. E uma das perguntas que tem que se fazer para pensar nisto é qual é que é a consequência que eu estou disposto a colher. O que é que eu estou disposto a sacrificar da minha vida para eventualmente ganhar aquilo que eu estou a querer ganhar. E não tem que ser necessariamente dinheiro, atenção. Muitas vezes, e sobretudo em primeiros empregos, normalmente as pessoas gostam muito de ficar, as startups são boas, porquê? Porque têm um ambiente altamente descontraído, não é só por isto, mas uma das coisas que as pessoas adoram porque é um ambiente descontraído, normalmente é malta jovem, tudo relativamente afinado naquilo que gostam, nos gostos que têm, nas opiniões que têm, etc. E depois na hora de ir embora, porque obviamente chega uma altura que a pessoa tem que, se casa e tem filhos, etc., quer ganhar um bocadinho mais, mas custa bué, porque o ambiente é brutal, aquilo quase pareceu um campo de férias em que nós trabalhávamos e nos pagavam. Eu já tive essa experiência, é brutalíssima, todas as sextas-feiras ia beber cerveja, né? Pronto, é fantástico. Muitas, não ia beber uma, ia beber várias, mas obviamente tem que se fazer escolhas. E nós temos que perceber o que é que nós estamos a abdicar para e o que é que estamos dispostos a abdicar para lá chegar. Então, esta questão da escolha também é uma das mentiras que nos contaram, e agora vamos entrar na última, que é aquilo que chateia muita gente, que é o mito da paixão. Que muitas vezes vendem-nos esta ideia, né? Que é um emprego de sonho, epá, há de ser qualquer coisa que te apaixona. Não, quando nós vemos malta, eu não vou dizer nomes porque não gosto deles e não quero que vocês não dizem que eu gosto deles, mas aquela malta que pergunta qual é que é a tua paixão? O que é que te motiva? E eu vejo montes de jovens assim, sei lá, é que me motiva? Olha, curti a ver o último episódio da série que saiu agora, nunca mais saiu The Witcher, sei lá, curti a estar com amigos e não posso. Criou-se uma noção, foi-se criando um mito de que um emprego de sonho corresponde à tua paixão. E qual é que é, o que é que vem associado a isto? Vem associado uma falsa noção de que quando eu descobrir qual é que é o meu emprego de sonho, eu vou ter um efeito psicológico similar a ser atingido por um raio. Eu vou ter um momento de clarividência e vou dizer, está aqui. É tipo uma mensagem que vem de Deus e diz assim, filho, encontraste o teu lugar. E muitos de nós pensamos que o emprego de sonho vai ter assim um impacto qualquer que uma pessoa vai dizer, é isto, pá, finalmente. Caralho, é um efeito similar a quando nós nos apaixonamos daquela cena que nós vemos nos filmes em slow motion, tipo, Isto foi uma noção que se criou, porque de facto pode ter havido pessoas, e nós adoramos essas histórias, né? Hollywood adora essas histórias, pessoas de facto, tipo um Gandhi, o Martin Luther King, que tinham um propósito associado, aquilo teve assim, de facto parece que houve uma mensagem divina, entre aspas, que os chamou para aquilo. Mas a maior parte dos mortais, digamos assim, não tem essa sensação. E é bom que nós percebamos isto para aprendermos a identificar o que é que isso quer dizer. Nós muitas vezes pensamos que um emprego de sonho vem associado a estas duas palavras, paixão e propósito. E são duas palavras muito difíceis de identificar. E eu, nesta questão, eu detesto as duas, porque acho que elas são duas palavras que não ajudam a pensar. É a mesma coisa que eu dizer, não, tens que fazer uma coisa com propósito. Então vá lá, malta. Agora vou dizer assim, malta, vamos pôr aqui no bate-papo. Qual é que é o vosso propósito na Terra? E vocês... Quer dizer, isto é difícil para qualquer pessoa, malta em tom de lógica vai dizer, mas como é que ele quer que eu responda a isso, cara? Como é que eu começo a pensar nisso? Por onde é que eu vou começar a pensar nisso? Vão pensar, mas o que é o propósito? O que é que tu defines como propósito? Mas então isso for não sei o quê, eu começo aqui a fazer um conjunto de perguntas e eu vou dar aqui a desmistificar. Então, isto de facto é uma questão que tem que começar a ser interpretada de outra forma. E para isso nós vamos voltar aqui ao exercício anterior. Ok? Para nós tentarmos identificar, vamos começar pela parte da paixão, e depois vamos para a parte do propósito. Vocês lembram-se deste exercício, certo? Há bocado fizeram isto, não sei o quê. E eu
lembram-se de eu fazer uma pergunta no final, que era, toda a gente usou como critério, mesmo que tenha usado outras coisas, a questão do eu acho que ia gostar de fazer isto, a questão do prazer que eu iria ter a fazer estas coisas, certo? A maior parte de nós, quando escolhe eventualmente um curso, como vocês eventualmente escolheram engenharia, normalmente quando pensa naquilo que quer fazer, pensa em coisas das quais pode retirar algum prazer. E é aí que nós baseamos a nossa resposta do o que é que queres ser quando fores grande, quando temos 5 anos. Os adultos são um bocado estúpidos quando fazem esta pergunta, mas por outro lado eles estão a dizer o que é que tu já fizeste que eventualmente tu gostaste de fazer e que tu imaginas que podes fazer mais no futuro. Não é assim que eles estão a articular, não é tão pedagógico quanto isto. Mas a lógica por trás é esta, que é o que é que tu já fizeste e que eventualmente vais gostar de fazer no futuro. E a criança diz, gosto de cães, portanto quer ser veterinário. Gosto de jogar à bola, quer ser jogador de futebol, e por aí vai. Né? Ou gostei muito, ou há pouco, como disse o Eduardo, né? Às vezes é mais o que eu vejo os outros a fazer e eu acho que deve ser bom e quero experimentar. Né? Vi nos desenhos animados, vi um bombeiro salvar um cão de um edifício em chamas, quer ser bombeiro. E por aí vai. Isto não é todo descabido. Isto é um dos critérios de nós pensarmos de facto numa possível profissão, que é o que eu identifico como uma coisa que me dá prazer. Acho que foi a Bianca que há pouco disse, eu gosto de coração e gosto de perceber como é que uso o espaço. Isto é um prazer muito claro, eu tenho prazer em perceber como é que eu utilizo o espaço e como é que eu aproveito o espaço da melhor maneira para ficar com um ambiente agradável. Pensar de facto em profissões enquanto prazeres é útil, é muito mais útil do que aquilo que está neste slide. O que está neste slide são rótulos. E foi assim que nós escolhemos os cursos onde estamos e as profissões onde acabamos por ficar, que é do género. Então, eu se calhar gosto de montar computadores, vou para a engenharia. Eu gosto de falar com pessoas, gosto de dar conselhos, vou para a psicologia. Também podia ter tirado um curso de tarot, se era por causa disso. Podia ter ido para jornalismo, podia ter feito 1001 coisas. Então é muito mais útil nós pensarmos em profissões com base nas qualidades da profissão, nos prazeres que eu espero retirar de uma atividade, do que pensar em rótulos. Porque, como disse há pouco a Bianca disse, eu gosto de decoração, gosto de utilizar o espaço. O que é que eu posso fazer, que atividades no mundo é que eu posso fazer que me permitam ter este tipo de prazer? Se eu gosto de eventualmente falar com pessoas, eu tinha muitos colegas meus que iam para a psicologia porque diziam assim, porque eu sou bom a ouvir pessoas. Podias ter ido para jornalismo, podias ter ido para apresentador de televisão, podias ter ido para repórter só, a entrevistar pessoas na rua, podias ter ido para blogueiro, podias ter ido para youtuber, podias ter ido para um bando de coisas, se é isso que tu gostas, podias até nem tirar o curso, para que estás a tirar o curso? Senta-te ali no café e fala com as pessoas. Estou a brincar, mas são várias áreas onde eu posso retirar esse prazer. E é uma das formas de nós começarmos a olhar para o nosso futuro e percebermos o que é que nós eventualmente gostaríamos de fazer. Quais é que são as coisas que me dão prazer? Não é de género, porque o que é que nos dá prazer em engenharia? Vocês vão dizer, eu se calhar eu gosto de entender a densidade dos fluidos. Whatever, estou a mandar isto para o alto. Eu pergunto, porquê? Porquê que isso dá prazer? Porquê que isso sempre dá? Porque eu gosto de entender como é que as coisas funcionam. Em que sentido? Também gostas disso no organismo? Em biologia? Não. Só gosto disto nas coisas operacionais do dia-a-dia. Então, de facto, isso não é limitado à engenharia. Há muita coisa que eu posso fazer com isso. E por aí vai. A outra forma, que é, isto tudo bem que os prazeres são ótimos, o grande problema é que os prazeres são bastante limitantes quando nós pensamos numa profissão. Porquê? Porque há coisas que são prazeres e que devem ficar só como prazeres. Um dos grandes erros das pessoas é tentarem transformar hobbies em profissões. Porquê? Porque gostam de fazer aquilo, portanto à partida é preferível eu fazer uma coisa que eu gosto. O que eu não entendo é que há muitas coisas que eu gosto de fazer, não para ganhar dinheiro com elas, gosto de fazer porque elas me descontraem, porque contribuem para o meu equilíbrio mental, etc. Então há prazeres que eu tenho, mas que eu quero ter só enquanto prazer, em hobby. Então como é que nós pensamos no resto? Que é quando nós estamos a ter determinados prazeres, das duas, ou eu percebo que aquilo afinal não era um prazer que eu queria ter como profissão, ou então percebo que apesar do prazer me falta alguma coisa, que é a tal questão do propósito. Então como é que se pensa nesta questão do propósito, que eu detesto a palavra, mas como é que eventualmente se pode atribuir arranjar um trabalho que tenha um significado? É nós começarmos a pensar de facto naquilo que é um emprego,
Então agora pergunto-vos eu, o que é um emprego? Como é que vocês me definem emprego? Podem escrever no bate-papo, ou então ligar o microfone, tanto faz. Eu diria algo a que dedicamos o nosso tempo praticamente inteiro. Ok? Algo que preenche o nosso dia e que temos responsabilidades para com ele. Ok. Mais? Eu definiria como a atividade que me vai dar, lá está a questão do dinheiro, a forma de eu me sustentar. Pode não ser em dinheiro, pode ser, não é, como trocas, mas a forma de eu sobreviver, ter alimento, etc. Esse tipo de coisas. Ok. Mais? Eu também ia um bocadinho nessa linha, mas pensando nessa linha, mas mesmo assim sinto-me um bocado desconfortável com esta definição. Eu também estava a pensar e também estava a dizer, ok, algo que nos garanta, pronto, alguma estabilidade, porque é como estavas a dizer, se nos garantir que ao fim do mês temos sempre aquele, pode-nos dar mais alguma estabilidade e pronto, poderíamos olhar como uma forma de nos dar estabilidade, mas é um bocado desconfortável pensar nisso. Ok. A Bianca disse, um lugar que paga um salário para realizarmos determinadas ações. Mais alguém tem alguma definição? Eu acho que pode ser um bocado... Isto é uma frase muito, acho eu, muito grande, mas o propósito que nós temos em relação aos outros. Tipo, o que é que eu estou a fazer como personagem da sociedade. Ok. Claro que por ter responsabilidades e por ser preciso, vem com isso os direitos, que pode ser o salário, o estatuto, etc, etc. Ok. Mais alguém? Eu acho que ter um emprego pode ter dois significados, porque ter emprego, se pensarmos na palavra emprego, pode significar também ter utilidade, ter um propósito, ter um fim. Claro que queremos sempre que também tenha um salário exato. Ok. Mais alguém? Eu queria só acrescentar mais uma coisinha. Por exemplo, quando fazemos voluntariado, eu acho que pode ter muito mais propósito do que a questão do emprego. Na minha ótica, que eu não sei se está correto, é a mesma questão, pronto, nós funcionamos com dinheiro, mas é a mesma questão de garantir a sobrevivência. Ok. Mais alguém? Já vou comentar. Para mim, um emprego seria uma tarefa que tinha que cumprir 3 objetivos: ganhar dinheiro, contribuir para a sociedade e estar ocupada. Ok. Mais alguém? É engraçado, ok, vocês falaram de várias coisas, certo? Mas ninguém disse que é qualquer coisa que vocês vão fazer para ser felizes. Também não estou a criticar, pode ser de facto a vossa visão. Mas não deixa de ser curioso, não é? Que é uma coisa que vai ocupar a maior parte do vosso tempo e isso não foi um critério. Mas ok, eu acredito que seja. Acho que foi por esquecimento. De qualquer forma, vocês disseram algumas coisas. Eu sou muito frio a pensar nestas questões. E vou simplificar ao máximo o que é um emprego. Fora idealismos, o que são idealismos? São fazer qualquer coisa que me dê um propósito, fazer qualquer coisa que me traga felicidade, fazer qualquer coisa com que eu me sinta realizado, etc. Isso é uma ideologia. Pode ser, de facto, qualquer coisa que eu consiga retirar de um emprego, mas é uma ideologia. Na base, um emprego é qualquer coisa que eu acrescento a troco de dinheiro. Ou seja, um emprego é a solução que eu entrego para resolver um determinado problema na vida das pessoas e as pessoas pagam-me para eu resolver esse problema. Se eu estiver a resolver um problema das pessoas, no mundo, etc., mas eu não estiver a receber dinheiro em troca, então isso não é um emprego. Pode ser um voluntariado,
como disse a Sofia, e muito bem, eu posso estar a tirar mais propósito de um voluntariado do que do meu emprego. Certíssimo. Então, uma das coisas que nós temos que pensar em relação ao emprego é, há vários problemas no mundo. Vários. E não temos que falar de problemas macro do mundo. Não temos de estar a falar como é que eu vou salvar o planeta, por exemplo, que eu não estou a dizer que não é importante. Mas aquilo que nós temos que pensar para o nosso futuro, independentemente do emprego ou não, é quais é que são os problemas que eu vejo à minha volta para os quais eu gostaria de contribuir. Isto vai-me dar 2 tipos de problemas. Problemas para os quais eu quero contribuir, mas não preciso ganhar dinheiro com isso. É mais importante eu contribuir do que fazer dinheiro com isso. E problemas que eu vou dizer assim, eu tenho que ganhar dinheiro com isto, porque isto vai ser o meu ganha-pão. A qualidade das soluções que eu entrego aqui vai determinar se eu consigo ou não consigo sustentar um determinado tipo de vida. E aqui nós temos a questão de o que é que eu quero vir a fazer enquanto profissão. Um desafio que eu vos coloco, vocês não precisam responder aqui, é quais é que são os problemas que vocês querem resolver enquanto engenheiros? Sendo que problemas é alguém vai ter que vos pagar por isso. Talvez alguns de vocês, ao pensarem nisso, percebam que os problemas que mais vos importam não estão ligados à engenharia. Isso não quer dizer que vocês estejam no lugar errado. Isso pode de facto querer dizer é que vocês precisam de ter tempo na vossa vida para poder dedicar-se a esses problemas, porque agora vai depender se vocês querem ou não querem ganhar dinheiro com as soluções que vocês entregam para esses problemas. Se há problemas de facto que são muito mais importantes, que transcendem o vosso gosto pela engenharia, mas para os quais vocês dizem, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso, então, de facto, não precisa de ser um emprego, é só algo que se calhar eu preciso ter tempo na minha vida para isto, e a profissão de engenharia simplesmente me vai dar dinheiro e sustento para eu me poder dedicar a isto. Vou-vos dar um exemplo, um amigo meu criou, podem pesquisar, o primeiro mercado, não é ecológico, mas é assim, o primeiro mercado sustentável online em Portugal, que é Planeteers. Ele é sócio da empresa, é um dos co-criadores, e na altura foi ele que criou com um amigo e eles decidiram que o amigo ia ficar com 60% da empresa e ele ia ficar com 40%. Por quê? Porque ele não quis que a vida dele dependesse só do que ele ia fazer com a Planeteers. Então até hoje ele continua a trabalhar como engenheiro na EDP. Trabalha por turnos, etc. E criou a sua própria empresa. Decidiu que também queria fazer dinheiro com aquilo. Portanto, trabalha em 2 coisas diferentes. Identificou 2 problemas distintos, dedicou-se a um que acaba por não ser o que ele mais gosta, mas como ele tem receio de eventualmente algum dia ficar a abanar, jogou pelo seguro e abdicou da maioria da empresa e continua a trabalhar assim. E nós temos que pensar nessas questões, que é, o que é que eu quero fazer a troco de dinheiro? Eu, por exemplo, o que é que eu quero fazer a troco de dinheiro? O que é que eu estou disposto a dedicar a minha vida para que a minha vida dependa de quão bom eu sou a resolver aquele problema? Todos os empregos resolvem determinados problemas. Não pensem que não. A Netflix resolve o quê? Entretenimento. O Cristiano Ronaldo resolve o quê? Resolve como é que se marcam golos para a equipa dele ganhar. Então os clubes resolvem o quê? Entretenimento. E dar uma sensação de pertença e de coletividade a sociedades onde as pessoas eventualmente gostam muito dessa coisa. E por aí vai. E os restaurantes? Os restaurantes, eu não preciso de ir a um restaurante para comer pão, não, mas preciso de um restaurante para conviver e às vezes embadar. Mais um problema. E portanto, tudo aquilo que eu decido pagar resolve um problema que eu tenho na cabeça. A questão é quais é que são os problemas aos quais eu me quero dedicar. E há áreas da minha vida onde de facto eu não quero ser pago para resolver aquele problema, mas quero tentar resolver aquele problema. Há outras áreas em que eventualmente eu vou ter que dizer eu quero resolver aquele problema e quero tentar ganhar dinheiro com isso. E vivo bem com isso. E é exatamente por isto que nós temos de ter muito cuidado a separar os prazeres e pensar quais é que são os prazeres que eu quero na minha vida enquanto prazer puro e quais é que são os prazeres que eu quero retirar de uma eventual atividade com a qual eu ganho dinheiro. Eu faço surf, eu gosto muito de surfar, eu nunca quis ganhar dinheiro com surf, porque tenho a certeza absoluta que a partir do momento em que eu tivesse ganhado dinheiro com surf eu ia passar a testar o surf. Não é a atividade que eu quero para ganhar dinheiro. E então é assim que nós temos que pensar nestas questões do emprego.
como é que nós pensamos nesta questão da missing piece? Nós temos que combinar um conjunto de áreas, como vocês perceberam. Quais é que são essas áreas? Primeiro, cortarmos a nossa noção de que um emprego é algo que é uma escolha para a vida toda. Não é, e cada vez mais vai passar a ser menos. Comecem a pensar em possíveis experiências a curto, médio prazo. São coisas que não vão condenar a minha vida. Se eu estou com receio de eventualmente esta não ser a profissão que eu gosto, a parte boa é que eu posso sempre mudar. Da mesma forma que eu podia ter mudado de agrupamento no 10º ano se eu não gostei da escolha que fiz no 9º, da mesma forma que eu podia ter escolhido outro curso se eu não gostei do curso que escolhi no 10º ano. E por aí vai. Eu posso sempre eventualmente mudar. Será que eu estou disposto a pagar o preço? Isso é outra história. Depois é eu pensar eventualmente quais é que são os prazeres que eu identifico que eu gostaria de ter num possível emprego. Ou em possíveis empregos, porque eu não tenho que fazer só um. Depois eu pensar quais é que são os problemas aos quais eu me quero dedicar. E depois disso olhar para esses problemas e pensar quais é que são aqueles que eu quero resolver a troco de dinheiro. E desafio-vos a pensar quais é que são os problemas que vocês querem resolver com engenharia. Porque se calhar muitos de vocês nunca pensaram nisto. E depois quais é que são as consequências que eu estou disposto a pagar para ter um determinado emprego. Porque esta questão do emprego de sonho, como nós começámos, alguém disse aqui muito bem, não foi bem desta forma, já me lembro, acho que foi a Bianca que disse que o emprego é algo que eu faço para depois poder fazer determinadas ações. Um emprego de sonho, é chamado o emprego ideal, é algo que eu quero ter porque eu imagino que esse emprego ideal me vai proporcionar a minha vida ideal ou a minha vida de sonho. Então vocês já estão a ver onde é que está o problema, não é? Agora eu pergunto-vos, então qual é que é a vossa vida ideal? E se vocês não me souberem responder qual é que é a vida ideal, vocês também não vão saber responder qual é que é o emprego ideal. Então todas estas questões nos ajudam a afunilar as coisas. Quais é que são os prazeres que eu quero ter na vida? Quais é que são os problemas aos quais eu me quero dedicar? Quais é que são os sacrifícios que eu estou disposto a fazer? Se alguns de vocês, por exemplo, não quiserem entrar no mercado de trabalho assim que terminar a licenciatura e dizer eu prefiro muito mais, bem, supondo que o mundo estava normal e quero ir viajar pelo mundo. Boa! O que é que tu estás disposto a sacrificar para ir viajar pelo mundo? Estás disposto a entrar um ano ou um ano e meio mais tarde no mercado de trabalho sabendo que eventualmente, imagino eu, não é? Que aqueles que entraram antes já podem estar à frente na corrida, estás disposto a pagar esse preço? Se calhar não estou. Isso já é um problema teu. Eu tenho que perceber o que é que eu estou disposto a abdicar para ter a vida que quero. Então, isto são tudo dimensões que nós temos que começar a ter em conta. Eu não preciso fazer a escolha agora para a vida toda. Provavelmente não vai ser, aliás, deve ser uma escolha para os próximos 2 anos. Quais é que são os prazeres que eu quero ter, quais é que são os problemas que eu quero resolver e quais é que são as consequências que eu estou disposto a pagar para ter esse emprego de sonho. Ok? Então, malta, fiz exatamente 1 hora, isto são as questões, são algumas questões que nós trabalhamos no Thumbs Up. Podia ter desenvolvido isto muito mais, mas disseram que eu tinha 1 hora a 45 minutos, eu quis respeitar esse tempo e deixar aqui algum espaço para perguntas. Nós trabalhamos vários temas dentro do Thumbs Up, temos vários workshops soltos em que trabalhamos questões de autenticidade, forças pessoais, quais é que são os meus interesses, como é que eu identifico os prazeres na minha vida, como é que eu faço a gestão das minhas emoções, como é que eu utilizo emoções negativas a meu favor, etc. Temos um programa que é o Life Crafters, que é exatamente para isto, como é que eu desenho uma vida, como é que eu descubro um emprego que quero ter com base numa vida que eu quero viver. Temos várias sessões, fazemos sessões individuais de desenvolvimento para fazer career design com jovens. E, portanto, e também se tiverem dúvidas, têm aqui os nossos contactos, enviem um e-mail sobre qualquer coisa. Há sempre malta que normalmente não está muito à vontade para colocar dúvidas nestas coisas, mas sigam-nos nas redes sociais, etc. Temos várias iniciativas, sempre muito nesta linha, para aprofundar um bocadinho mais aquilo que eu também estive a falar. E, portanto, é isto. Agora, terminando, dúvidas, questões ou traumas? Ainda, e eu falo para mim, eu ainda estou um bocadinho a processar ainda, não tenho assim questões, estou mais a refletir nesta última parte. Ok.
Portanto, para mim, também tudo bem, se a gente estiver a refletir, menos mal. Mas há alguma dúvida que tenha ficado? Alguma questão que queiram colocar? Só uma coisa que é, relativamente àquela parte de, por exemplo, o que é que nós nos vemos a resolver como problemas para ser pagos e quais é que nós queremos resolver por prazer, digamos assim. Isso é uma questão tipo, um bocado estranha quando pensamos de como é que eu me apercebo ou como é um bocado estranho pensar nisso e tentar perceber quando é que me apercebo, quando é que eu sinto que, ok, isto é, eu quero fazer isto por prazer, porque fica sempre aquela questão de, e se eu sentir, por exemplo, eu gosto muito de fazer isto por prazer, mas eu sinto que se calhar era fixe também ser pago por fazer algo que eu gosto. Tipo, é como se fosse uma linha muito ténue que não dá para, pelo menos eu não sinto capaz de fazer essa distinção. É algo um bocado estranho. Ok. Diz-me lá que coisas é que tu gostas de fazer no dia-a-dia. Cenas que eu gosto de fazer e que normalmente aproveito. Gosto de fazer desporto, gosto de escrever. Pronto, diria que são das coisas... Que problema é que tu irias resolver com a escrita? Tipo, eu gostava, tanto que foi uma daquelas, quando selecionamos aquelas 6... Escreveste tipo, que era no impacto. Naquilo que era relativamente ao emprego, aquelas características. Eu não pensei tipo um pouco só em relação ao emprego, mas algo que eu gostava, eu acho que a escrita podia ter impacto social. E por isso é que gostava, é que gosto de escrever. Mas depois também penso que será que fazendo por hobby conseguia atingir o impacto se me dedicasse a isso a tempo inteiro, mas claro, para me dedicar a isso tinha que ser um emprego porque eu precisava de receber. E quem é que te paga? Pois, nesse caso seria o público. Então, essa é a parte que falta e que muitas vezes as pessoas têm que experimentar. Por isso é que eu normalmente digo eu quando pergunto aos estudantes, não sei o que eu achas que eu devo entrar já no mercado de trabalho? Não? Pressa nenhuma, entrar com 23 ou 25 ou 26 não vai fazer diferença nenhuma, honestamente. É de facto preciso experimentar. Queres escrever? Queres escrever para quem? Para ti? Ou porque se for para outra pessoa pagar, tens que trabalhar para uma editora. A editora vai-te pôr prazos, vai-te modificar os textos, porque vai dizer que não está bem escrito. Vai-te dizer com quanto é que vão ficar, vais ter que negociar páginas, etc. Vais ter que eventualmente depois dessa negociação toda ver se os teus livros são vendidos ou não. Depois vais ter que viver com a ideia que se o teu livro não for vendido, se calhar vais ter que tentar escrever um melhor ou tentar mudar de editora. E por aí vai, não é à toa que os escritores não são todos ricos, não é? Alguns são, né? Nem toda a gente se lembra do Harry Potter. E a questão é se estás disposto a isto ou se de facto tu gostas de escrever, mas gostas de escrever num determinado contexto, que é quando me apetece, quando eu vejo qualquer coisa que faz sentido e quando eu tenho tempo para escrever. Então de facto tu até podes querer contribuir, mas é dentro de um determinado ritmo. Não é com a obrigatoriedade nem com o cão a morder-te as canelas, porque eles estão a investir em ti e tu tens que dar resultados. E é exatamente assim que tens de pensar. É isso que implica ganhar dinheiro a resolver um problema. Que é quais é que são as consequências que estás disposto a ter. E tu aí podes dizer, então não. Então se calhar prefiro mesmo ficar na engenharia. Acho que consigo lidar com isso mais facilmente. Então pronto, então estamos a assumir que são prazeres que tu tens, de facto, e que talvez possas vir a tê-los em contexto profissional. Talvez possas vir a tê-los. Mas não quer dizer que a tua vida dependa só disso. Ok? Às vezes, eu acho que às vezes então o mais difícil acaba mesmo por ser conseguir meter tudo isso em cima da mesa, porque quando estamos a pensar... É tal coisa, por exemplo, eu entrei para a engenharia porque acho que, e pronto, é algo que eu gosto de fazer, e por exemplo vejo-me feliz a realizar isso, mas quando perguntaste aquela questão, tipo que não tinha lá a felicidade, foi algo que, digamos, escapou, naquela que tinha um impacto e tal. E eu acho que a dificuldade muitas vezes é meter tudo em cima da mesa para conseguir ponderar. Claro, eu sei. Sei que eu faço isto normalmente ao longo de 3 dias, não faço em 1 hora. Pois, porque agora realmente, tipo, ao colocar tudo em cima da mesa, é diferente observar quando alguém, neste caso, alguém nos coloca, porque acho que não é tão fácil nós próprios chegarmos a isso. Não é. Isso é uma questão que te obrigam
obrigam-te a fazer uma escolha, mas nunca te ensinaram a pensar sobre ela. Yeah. E então, pois, isto tem ratoeiras, não é? Mas era isso. A questão que eu tinha mais ficado era isso, que não estava a conseguir, pronto, colocar nessa perspectiva para ver as coisas assim. Porque assim o problema já é outro, acaba por ser quase conseguir identificar aquilo que eu estou ou não. Mas eu estava assim um bocado confuso sobre, digamos, sobre que perspectiva é que eu me devia colocar. Mas já, era isso. Ok. Mais perguntas tenho? Eu posso falar? Podes, por mim podes. Tem dois fatos. Eu sou da área de informática, eu faço muita programação, então uma coisa que eu gosto de pensar que eu vou fazer quando eu trabalhar é ajudar a vida das pessoas, facilitar a vida das pessoas com a tecnologia, Ok. com programas e com vários tipos de coisa. Mas você, ao mesmo tempo, falou muito de que tipo de problema eu quero resolver sem ser trabalhar. E, sinceramente, eu não penso nisso. Por exemplo, coisa que eu gosto de fazer sem trabalhar é dançar balé, que eu gosto de fazer isso. E, tipo, isso não resolve nenhum problema. Eu tenho que ter um problema na minha vida pessoal para resolver. Não, então isso são só prazeres. Tens prazer nisso, ok, pronto, tudo bem. Quanto muito resolves um problema teu, que é estou aborrecida e prefiro dançar. Sem stress nenhum. A questão é que há problemas na nossa vida. Porque é que eu lancei essa questão dos problemas? Porque às vezes há problemas com os quais nós nos afinizamos muito e que de facto são muito importantes para nós. E nós confundimos que talvez aí é onde nós devêssemos estar a investir a maior parte do nosso tempo. Mas muitas vezes há problemas que são de facto muito importantes para nós, mas que nós não queremos de forma nenhuma que a nossa vida dependa da minha dedicação a esse problema. Pode haver muita gente, eu já fiz muitas vezes voluntariado com animais, passear cães, porque de facto faz-me confusão os cães estarem presos no canil, então vou passeá-los. Eu quero que a minha vida dependa de eu passear cães? Não, mas há ali um problema, que são os cães ficam estressados, ficam deprimidos, ficam com um bando de outras coisas, eu posso querer facilitar isso. Mas isso foi uma coisa com que eu me afinizo, só, não quero que a minha vida dependa disso. Agora tu dizes assim, mas eu não tenho nenhum problema sem ser este. Bem, ok. Eu acho que vais entrar no céu na mesma, não te preocupes, não é por aí. A questão da dança é só, eu preciso de coisas que eu gosto de fazer na minha vida. Sim, está certo, eu também surfo, não resolvo o problema de ninguém, a não ser meu. São coisas que eu preciso ter na minha vida para ter equilíbrio emocional, para ter outros momentos de alegria, para desanuviar, etc, etc. Tranquilo. E a outra questão? Ok, obrigada. Não tinhas outra pergunta? Tinha. Não. Foram... Não, na verdade não. Desculpa. É só porque quando você falou do ter uma solução, um problema para resolver na nossa vida, eu meio que me senti, será que eu tô fazendo algo errado? Porque eu não penso em nada pessoal para resolver. Tranquila, não te preocupes. Não tens nenhum problema. Mais perguntas? Só se quiserem também. Está tudo encaminhado. Podem usar o bate-papo, tranquilo. Como é que nós podemos refletir ou aumentar o nosso grau de certeza nas escolhas que vamos fazendo? Porque eu sinto que sou muito indecisa. E às vezes eu penso, eu gosto disto, isto parece-me uma boa escolha, mas e a outra? Não sei. E depois chega a um ponto que temos mesmo que decidir. Essa é muito boa questão, aliás. Esse é o grande problema de muitos jovens. Olha, a única forma de... Bom, é assim, tens que experimentar. A única forma de nós percebermos o que é que queremos fazer é termos muitas experiências na vida. Porque é que nós eventualmente imaginamos que vamos ser felizes, no vosso caso, em engenharia? Porque vocês fizeram coisas no passado que vos deram determinada satisfação e vocês só imaginam, que eventualmente, ao trabalhar com engenharia, vocês vão ter um determinado nível de satisfação, porque remetem uma experiência para a outra. Mas isto é pura imaginação. Vocês não sabem, nenhum de vocês me pode dizer que vai gostar de trabalhar com engenharia, porque vocês ainda não experimentaram. Isto é a mesma coisa que um bebê, que uma criança quando faz birra por um brinquedo novo. Faz uma birra porque quer um determinado brinquedo. Vão os pais desgraçados, condenados, comprar o brinquedo, dão o brinquedo à criança. Passado 2 dias a criança não brinca com o brinquedo novo. Então o que aconteceu?
É o dilema daquilo que eu gosto e daquilo que eu quero. O que eu gosto e o que eu quero não são a mesma coisa. O que eu gosto significa que eu já passei por uma experiência emocional com aquela coisa para saber se essa experiência é positiva ou negativa. O que eu quero é pura especulação. Eu imagino que talvez eu vá gostar daquela coisa, que é o que o bebê faz. Mas quando aquela coisa chega à minha mão e eu experimento, eu comparo a realidade com a expectativa. E logo vejo como é que é a minha experiência emocional. E podia estar redondamente enganado. E o mesmo vai acontecer convosco. Se eu nunca passei pela experiência, eu tenho pouca informação para saber o que é que eu vou gostar ou deixar de gostar. Por isso é que eu digo muitas vezes, é muito, agora não se sintam mal quem não seguiu este padrão, mas eu digo muitas vezes, é muito mais útil para os jovens experimentarem muito mais coisas do que estarem a focar em estudar, porque o estudar de facto eu não desenvolvo nada, porque quando eu entro para o mercado de trabalho eu não sei fazer nada. Tive uma média de 18, boa, sabes estudar, está porreiro, mas eu não estou a contratar para estudar. Portanto, é muito mais importante experimentarem várias coisas para poderem ter muita informação, para que essa informação possa de facto servir de base para uma escolha mais consciente, do que não ter essa informação, porque depois eu chego na altura e digo, então como é que eu sei o que é que eu vou gostar? Pois não sei, o que é que tu fizeste na tua vida? Nada, estive em casa a estudar porque era o que eu tinha que fazer, pois então olha, é por tentativa e erro. E com as profissões é assim mesmo, chega uma altura que tem que ser por tentativa e erro. A questão é, há coisas que eu de facto posso experimentar, ainda que parcialmente. Ou seja, eu vou ter que arranjar uma profissão, talvez em engenharia, porque já agora foi o que eu estudei, vamos entrar por aí. Mas há outras coisas que eu de facto posso experimentar, pequenas coisas, para ver se eu gosto. Alguém escreveu que gostava de ter um café, ou mais do que uma pessoa escreveu, café owner. Está bem? Uma coisa que eu posso fazer é arranjar um trabalho num café. Olha, vou lá ajudar ao fim de semana a ver se a malta quer. Ofereço-me para ir lá trabalhar para ver, só para tentar perceber como é que são as coisas. Ganho uns trocos a mais, pode ser tranquilo. Ou então trabalho em part-time. Se me apetecer, estou muito cansado, não quero fazer isso. Pronto, isso já é uma escolha. Lá está, eu escolho não fazer isso. E nós podemos fazer pequenas coisas desde já para tentar perceber isso. Nem que seja falar com pessoas que trabalham nas áreas em que eu estou indeciso e tentar perceber em que é que consiste esse trabalho. Como é que se divide o dia-a-dia delas? Como é que é a cultura da empresa onde elas estão? Como é que é trabalhar com determinados chefes? O que é que ela faz para ganhar determinado salário? Etc, 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 etc. Portanto, eu não preciso ter a experiência toda para ir buscar bocados de informação que me podem dar diretrizes de se aquilo é ou não é um caminho que poderá ser viável. Mas, de facto, ter consciência de que é isto, só depois de fazer. Desculpa não dar uma resposta mais já para assim, tipo, disse, certo, houve pontos que disse que foram mesmo pontos-chave. Pronto, ok, Obrigada. ainda bem. Mais perguntas? Eu não tenho uma pergunta, mas okay. Acho que mais do que sabermos, não é essa questão das escolhas, é perceber, é aceitarmos que não tem mal escolhermos mal. Acho que também se cobra um bocadinho às pessoas por exemplo, acho que a sociedade cobra e depois nós acabamos por nos cobrar a nós próprios e quando nós nos livramos, não é, dessa cobrança é muito mais fácil. Pronto, só queria dizer isso para as escolhas. Acho que estás a pensar muito correto. Eu não acredito muito em escolhas erradas. Eu vou-te dar um exemplo. Eu no início de 2020 eu trabalhei num projeto que é o Unlimited Future, já teve várias vezes na FEUP, não sei se vocês já viram isso alguma vez, eu fui um dos cofundadores do projeto. Eu saí do Unlimited Future, entrei em 2016, saí no final de 2019 para ir para uma empresa que era a Flow, e comecei a criar um projeto para jovens. Eu tinha uma determinada expectativa, a coisa de facto não correu bem, quer dizer, a minha relação com um dos fundadores da coisa não correu de facto bem, não batemos certo. E eu é que tomei a decisão de sair. Saí no final de dezembro, para começar a minha cena, a minha coisa nova, quer dizer, já tinha o projeto a andar, mas vou-me dedicar a isto a 100%. Detalhe, em outubro eu fui pai. Portanto, então tens uma criança de 2 meses e agora decides pedir admissão. Está porreiro, está top. Eu fiz uma escolha errada ao ir para a Flow. Será que eu não devia ter ficado na posição onde estava? Não fiz.
porque de facto não era aquilo que eu esperava, mas o facto de não ser aquilo que eu esperava e o facto de ter sido uma experiência que não foi propriamente agradável, não quer dizer que seja uma escolha errada. Sim, conta para a bagagem, não é? Eu tenho muita perspectiva. Depende do quanto eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi foi, eles estavam a usar as minhas ideias e disseram-me, agora tens que fazer a venda. E tens que fazer não sei quantos mil euros ao ano. E eu penso, olho para eles e digo assim, então, mas se eu é que tenho as ideias, eu é que crio o produto e eu tenho que fazer a venda, ainda tenho que usar os meus contactos. Então, para isso vou vender para mim, porque é que eu estou a vender para outros? Só por isso já valeu a pena, porque se eu não tivesse essa articulação, eu nunca teria começado a trabalhar por conta própria. Portanto, essa coisa da experiência ser errada, não há um erro. Na minha ótica, isto é só a minha opinião, tá bem? Isto não é psicologia, é a minha opinião, a minha forma de ver a vida. Se a escolha que vocês fizerem for uma escolha consciente, em que vocês acreditam piamente que era uma coisa importante para vocês estão dispostos a pagar o preço. E se a coisa não correr bem, vocês nunca se vão incomodar com isso. Porque era uma coisa consciente. Nós arrependemos muito quando fazemos coisas que nós não temos a certeza porque é que fizemos. Porque havia a pressão dos pais, ou porque havia a pressão da sociedade, ou porque havia não sei o quê, e nós fomos atrás da carneirada, como se costuma dizer. Quando nós vamos, nem que seja contra a corrente, mas estamos convictos que precisamos de ir por ali, significa que nós estamos a dizer a nós mesmos, eu preciso desta experiência. Eu preciso do que esta experiência tem para me ensinar. Se no final a experiência não correspondeu a 100% àquilo que eu esperava, paciência, era uma coisa consciente e eu aprendi com ela. E nesse sentido é um bocadinho difícil dizer que há más experiências, ou que há erros, não é? Não há erros, há experiências que nos vão ensinando e que se calhar eu precisava estar naquele contexto para aprender determinadas lições. Mais perguntas que vocês queiram colocar? Eu sinto que agora ganhar experiência e experimentar coisas em geral que se torna um bocado mais objetivo e simples. Por exemplo, se eu quiser saber como é que é trabalhar numa das áreas do nosso curso, eu posso tentar arranjar um estágio, tentar entrar num projeto, posso tentar aprender na internet, falar com pessoas, todo tipo de coisas, ver vídeos, mas como é que eu, por exemplo, no nono ano, ou se calhar até antes, conseguia ter ganho experiência? No nono ano, se podias ter ganho, bem, há formas de ganhar experiência, mas a pergunta é, o nono ano é assim tão importante? Eu, se no nono ano tivesse, sei lá, escolhido humanidades em vez de ciências e tecnologia, podia ser bastante importante. Para quê? Tinhas descoberto que querias ir para a psicologia? Pois, é isso. Tudo o que nós estudamos, o problema do nono ano não é necessariamente o que vem a seguir. O problema do nono ano é o peso que colocam numa escolha que não é assim tão importante. E vocês hoje em dia veem isso, vocês estão a terminar uma licenciatura e quando vocês olham para a forma como vocês olharam para a escolha no nono ano, vocês provavelmente diziam, se eu falar com o menino do nono ano, diga assim, não te preocupes muito com isso, a vida ainda vai dar muita volta, isso não é assim tão importante. Porque há muita coisa que tu aprendes, o que tu aprendeste pelo caminho foi só uma ferramenta, e a licenciatura também. A licenciatura não determina onde é que vocês vão acabar a vida, a licenciatura é só uma ferramenta, é só um recurso que vocês poderão utilizar ou daqui a uns anos não utilizar de todo e estarem a fazer outra coisa qualquer. A questão do nono ano, eu posso não ter assim tanta capacidade de ganhar experiência antes, mas tenho capacidade de ganhar experiência depois. E depois não fui para humanidades, fui para ciências. Está bem, então, queres concorrer a filosofia? Então, das duas, uma, podes repetir o ano, se for assim uma grande motivação, e eu repeti o 10º ano, sem ter chumbado. Na boa, podes fazê-lo. A escolha é reversível. Não há nenhum stress, mas há muita coisa que tu podes fazer aos 16 anos, a partir dos 16 anos podes experimentar muita coisa, trabalhar acho que ainda é ilegal, acho eu, beber álcool também não, a partir dos 16 álcool é permitido, mas também quem é que quer beber álcool aos 16 anos, mas de resto há muita coisa que se pode fazer. Voluntariados então podes começar, eu não sei com que idade é que comecei a fazer voluntariado, 14 anos, pá aí, pelo menos na paróquia fazia de certeza, vamos ali ao orfanato distribuir e fazer coisas musicais com os miúdos. Eu, tocava guitarra, bora fazer coisas musicais com os miúdos. Rapidamente percebi que não queria ser educador de infância, mas isso é com cada um. Isso são
quem quer experimentar, pode, e experimentar não quer dizer que tenha que ser um hands-on. Eu posso, repara, isso, eu compreendo a tua lógica, mas isso é uma falsa questão, que não é tua, é uma falsa questão social. Porquê é que a maior parte dos jovens não pensa em... Não, eu acho que vocês não conhecem nenhuma criança que diga assim, então o que é que queres ser quando for grande? Quer ser professor de yoga? Porquê é que ninguém diz? Porque a experiência que eu tenho à minha volta não me está a indicar que ser professor de yoga é uma possibilidade. Mas se os meus pais forem médicos, eu não preciso ter passado por uma experiência de medicina para saber mais ou menos o que é que significa trabalhar com medicina. Então, na verdade, eu não precisava de experimentar. Até só por conviver com pessoas, eu consigo ter alguma informação que me vai dando sinais do que é que pode ou não pode ser interessante naquelas áreas. E, portanto, que eu saiba, no ano as pessoas sabem falar. Portanto, se quiserem falar com pessoas sobre isso, falar com os pais e perguntar, epá, olha, estou a pensar em psicologia, conhece alguém que trabalha com psicologia? Se calhar conhece, pode ser um gajo muito chato e ficar com uma má impressão, mas é a informação que eu tenho naquele momento. Ponto final. Não há nada a fazer. Portanto, eu posso sempre ir buscar alguma informação. Experiência é hands-on, isso aí não, nada substitui, mas eu posso ir buscar outro tipo de informação para saber se pode ser por ali ou não. Ok. Obrigado. Nada. Tens algum irmão no 9º ano, é isso, ou irmã? Já está no 10º. Relaxa. Diz-lhe estas coisas que é para eu começar a experimentar. Mas não está nada contente, é por causa disso. Mas se ele também mudar, tudo bem que isso em casa pode ser um problema. Isso é outro desafio. Não sei se esse não é, mas ele está muito a tempo de... E no 10º ano as escolhas ainda estão bastante abertas. Eu tive amigos meus que estudaram Humanidade, foram para Direito. Depois perceberam que não queriam Direito, no ano a seguir estavam em Enfermagem. Pronto, foram estudar para o Exame Nacional e entraram em Enfermagem, ainda hoje trabalham com Enfermagem. Pronto. Agora perguntas, então mas o que é que aconteceu? Também não sei porque como é que uma pessoa está a Humanidades, vai para Direito e depois de repente quer ir para Enfermeiro. Ainda não percebi, mas aconteceu. E é possível, sim. Claro que é. É muito possível, isso é muito possível. Obrigado. Nada. Mais perguntas que tenham, queiram colocar? Eu posso fazer uma pergunta, se calhar talvez um pouquinho mais... Não é pessoal, mas é um bocadinho fora daquilo que falaste aqui, que é... Não achas que, por exemplo, pelo menos eu não tenho essa noção, que seja comum, estou no meu grupo de amigos e tem-me assim, por exemplo, vou para a psicologia, estás a ver? Ou quero fazer, pronto, aquelas atividades ou profissões, normalmente, que não estão tanto no nosso cotidiano e que, tipo, sempre quando és pequeno, se calhar ouves os teus pais a falar, como disseste, tipo, de médico, também vês sempre tipo, atleta na televisão. Tipo, não sentes que há um pouquinho um estigma relativamente à psicologia? Ou tipo, como é que lidas com isso? Porque, é assim, no fundo, nós também estamos a lidar com estigmas sempre, porque tipo, eu conheço muitas pessoas que é do género, tens uma média alta, vai para a medicina, vai para a engenharia. Estás a ver? Porque, por exemplo, esta conversa que nós estamos a ter aqui e aquilo que tu expuseste, por exemplo, foi interessante, retirei vários proveitos e que certamente serão importantes para as decisões que eu ainda tenho que fazer, mas, tipo, se calhar isto são cenas interessantes. Por exemplo, quando eu era mais novo, como ali o Pedro referiu, tipo, no 9º ano, se calhar se tivesse tido alguém que me tivesse aberto um pouquinho estes horizontes, poderia ter olhado de outra forma e poderia ajudar. E portanto aí agora já não tens a opção de mudança, é? Não estou a dizer para mim, mas estou a dizer tipo, não sei, mas eu sinto que as pessoas têm uma certa resistência, por exemplo, a estas áreas. Claro que tem. Porquê? Também não sei dizer bem porquê, eu sempre ouvi dizer que se fosse para psicologia pode desemprego. Olha, afinal acertaram, estás a ver? Mas eu, até ter decidido demitir-me, nunca tinha estado desempregado. E nunca me preocupei com isso. Mas isto é a minha forma de pensar. Portanto, há questões pessoais. Não vamos agora pensar que os problemas das pessoas irem para uma área que não gostam é só porque não são ensinados a pensar. Tu podes ser muito ensinado a pensar e não teres coragem de fazer uma escolha que vá contra a tua família. Se a pressão for, tens média 18, vais agora estás a brincar, ok? Vais para a medicina, vais agora para a psicologia, estás parvo, ok? Pode acontecer. Mas isso já é uma questão pessoal, a pessoa encontrar em si recursos internos para
para conseguir concretizar uma escolha que ela sente que é importante. Isso é uma questão pessoal. E é assim que tu lidas com o estigma, não é? Eu posso desfazer o estigma? Posso, mas se fontes muito perto de ti exercerem uma pressão externa muito grande, que foi o caso que disseste dos pais e etc., tu é que vais ter que aguentar a pressão. Podes saber o que tu quiseres, que se tu não encontrares capacidade interna para lidar com essa pressão, não te safas. No meu caso, em concreto, nunca passei muito pela experiência de ter, quer dizer, mentira, até passei, mas sei lá, sempre fui muito de, eu é que sei, pronto, paciência. Portanto, olha, se eu me lixar é problema que é meu. Mas sempre assumi uma coisa muito clara na minha vida. Foi uma coisa que eu decidi desde muito cedo, que é, eu é que vou pagar os meus erros. Portanto, eu nunca pedi dinheiro aos meus pais. Tipo, eu vou fazer aquilo que eu precisar de fazer para ninguém me chatear. E pronto, e assim foi. Comecei a trabalhar cedo, juntava dinheiro no verão, fazia as minhas cenas. Todas as escolhas que eu fiz foi sempre a pensar como é que eu faço isto e aguento com ela. Não foi tipo, agora correu mal, agora vou pedir desculpa aos meus pais, afinal eles tinham razão. Deus me livre! Antes de cortar um pé. Para mim foi claramente, é uma questão de orgulho. Eu vou ao racha, esta é a minha escolha, paciência. Até porque eu sabia que se voltasse atrás, o facto de eu ter que voltar atrás era interpretado como visto, afinal eu tinha razão, o que não é necessariamente verdade. Então foi tipo, não, então vou ser eu e é de fazer isto funcionar. E pronto, agora lá está, é muito mais confortável ficares em casa dos teus pais do que tipo, então agora vou ser eu contra o mundo, vamos embora. E isso é o preço que nós temos que estar dispostos a pagar, claramente. Eu saí de casa, na tua idade, eu já tinha saído de casa e estava a trabalhar sozinho, ia fazer a tese ao mesmo tempo, porque não aguentava, o ambiente familiar estava a dar cabo de mim, e eu fiz logo uma escolha, prefiro ir para ali, que se lixe, pronto. Passei fome porque não geri bem o meu dinheiro, digamos assim. Cheguei tipo, ao final do mês e tipo, caralho, não tenho nada a comer, mas caladinho, paciência, olha, poupasse, no próximo mês poupas mais. Pronto, e assim era, no próximo mês poupava. E olha, é a vida, não há propriamente um caminho fácil, há uma questão sempre pessoal que nós temos que ultrapassar, há outras que de facto, se tu soubesse isto no 9º ano, tinha-te facilitado. Tinha, claro que tinha, ou pelo menos ajudava-te a pensar nesta questão, mas ainda vai a tempo. Era um pouco isso, sim. Era tal coisa. Acho que tipo, isto é aquele tipo de atividades que se calhar as pessoas ainda não olham como o valor que elas têm e, por exemplo, que eu sinto promover isto. Tipo, e mesmo para a sociedade, que seria algo bom, tipo, começar a promover isto desde crianças, porque contribui para que as pessoas tenham outras visões e tenham uma capacidade melhor de ponderar as coisas. Eu acho que, pronto, isto é tudo uma reação em cadeia, porque as pessoas estão mais preparadas, pronto, uma pessoa também mais feliz e pronto, acho que só traz coisas positivas e por isso é que eu estava curioso, tipo, qual era a tua opinião relativamente a esse assunto. Mas era isso. Eu acho que as questões mais importantes de serem respondidas não estão a ser respondidas, não há nenhuma estrutura para responder. E as pessoas que estão mais bem preparadas para ajudar pessoas a pensar sobre isso, nomeadamente psicólogos, por exemplo, que é o meu caso, agora aqui a fazer a parte comercial, entre aspas. Há de facto um estigma, porque há uma exposição, tanto que as pessoas hoje em dia preferem um coach. O coach é mais fancy, aquilo vai ser mais focado em objetivos, a pessoa não vai ter que ser tão... Mas de facto, não deveria ser necessário o psicólogo estar a fazer um trabalho de intervenção do género, agora estás mal, vamos lá tentar pôr-te normal. Porque há de facto uma estrutura que podia ser montada. Eu acho que é muito mais importante uma escola ajudar-te a perceber que tu te queres dedicar no futuro do que estar a preparar-te para tu entrares no mercado de trabalho e depois tu logo descobres. Porque é assim que funciona. Tens 3 problemas base para pensares numa profissão. Quando tu entras numa profissão, tu tens 3 problemas de base, que é se tu estás ou não estás preparado para fazer aquela profissão, isso é competência técnica, que é supostamente aquilo que tu estás a trabalhar numa faculdade. Tens que saber quais é que são as opções que tens à volta, e isso é para isso que servem férias de emprego, por exemplo.
E depois devias ser capaz de pensar o que é que faz sentido para ti. Esta terceira questão, ninguém te ensina a pensar. Nunca te ensinou a pensar. Tipo, o que é que tu gostas de fazer? Está bem, mas o que eu gosto de fazer pode não ser necessariamente aquilo a que eu me quero dedicar enquanto profissão. Tão simples quanto isso. Então, eu, um adolescente, o que é que eu gosto de fazer? Está a pensar, olha, gosto de dormir. Quantas vezes eu não estou a fazer sessões individuais e pergunto, o que é que gostas de fazer? Gosto de dormir. Oh, isto vai-me dar muito trabalho, pronto. Espera aí um bocadinho. E, portanto, de estruturar isto, ajudar as pessoas a montar um raciocínio. Pensa num propósito. Não penses num propósito. Pensa quais é que são os problemas que são mais sonantes para ti. Esses problemas podem não ser coisas graves. Podem não ser coisas graves, não podem não ser coisas grandes. Podem ser coisas que aconteceram na tua família. Tipo, a minha avó ficou num lar a não sei quantos quilómetros de distância e o meu pai sofreu imenso porque tinha que trabalhar em Lisboa e não conseguia estar perto dela. Eu não gostava, aquilo custou-me imenso ver o meu pai sofrer assim. Será que eu consigo encontrar uma solução para isto? Isto é um problema que eu identifiquei. Pessoas que quando ficam idosas ficam abandonadas ou ficam longe dos filhos. Será que eu consigo dedicar-me a isso? É uma experiência muito perto de mim. Isto são formas de ajudar a pensar. Porque muitas vezes quando nós pensamos, se eu digo, quais é que são os problemas do mundo? Um gajo fala, espera aí, o que é que está errado com a sociedade? Espera aí. Então, e não tem que ser necessariamente por aqui. Podem ser coisas mais pequenas. Ok? E sim, isso é a minha opinião. De facto, isto devia haver, a escola devia estar enraizada para isto, para ensinar, claro, porque eu não posso ensinar-te só aquilo que tu achas interessante, porque há muita coisa que tu vais achar interessante e tu, se eu te der a opção de escolha, tu nunca vais experimentar. Portanto, eu acho que o facto de teres que aprender coisas que algumas não gostas e outras gostam, ajuda-te a definir um caminho. Eu experimentei algumas coisas e o facto de não ter gostado de as estudar deu-me sinais que talvez não fosse para aquilo que eu tinha que ir. Vou para as outras que eu gostei mais. Portanto, isso faz parte, mas por outro lado, o ideal seria haver projetos, haver experiências na escola que permitissem uma experiência hands-on e muito fora de um contexto em que é o professor que é a figura de autoridade, haver outros contextos para eu sentir a experiência, porque de facto eu querer dedicar-me a um projeto, o facto de eu gostar de fazer uma determinada coisa, como por exemplo criar programas educacionais, não quer dizer que eu gosto de fazer isso com um chefe que faz microgestão, o que não era necessariamente o meu caso, mas se tivesse sido, eu também não ia gostar. E, no entanto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Portanto, são variantes da função que também te vão dando sinais do que é que tu, como é que tu também queres trabalhar, que foi outra coisa que eu não abordei, que não é só o que é que tu queres fazer, é como é que tu queres fazer, em que circunstância é que queres fazer, como é que tu sentes que estás no teu melhor. Isto são tudo um conjunto de outras questões que nós não pensamos. E depois andas aqui num erro de casting, agora vou para ali, agora não gosto. Como não gosto, vou mudar, mas eu nem tenho muitas vezes linguagem para perceber o que é que eu não gostei. E, portanto, isso vai continuando a alimentar o problema. Mas é isto, é a minha opinião. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu saí um bocadinho fora, mas pronto, eu estava curioso. Ok. Então, mais alguma questão, malta? Acho que o André já disse que está. Obrigado, André. Até à próxima. André está a dizer que tem que sair. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, penso que já toda a gente fez as perguntas. Outros mais envergonhados, se calhar mandam um mail ou assim e procuram pelas redes sociais. Eu gostava de te agradecer, acho que isto foi muito enriquecedor, porque tal como acho que foi a Bianca disse que era muito indecisa, eu também sou muito indecisa e às vezes olho para trás e as minhas decisões foram sempre pautadas pelo que aquele leque de que falaste fechasse o menos possível. Então, daí no 9º ano ter escolhido ciências com biologia, que assim não cortava a saúde e assim. Portanto, acho que nunca gostei de tomar decisões e realmente esta questão nunca gostei, mesmo quando vou a um café e tenho de decidir qual é o bolo que vou comprar, para mim é um problema. Se eu pudesse comprar tudo era muito melhor. Estou a ver aqueles menus que têm pai 17 opções. Não, por favor, não. É um bocado isso. Por isso, acho que esta sessão foi mesmo muito importante e espero que toda a gente tenha gostado. E depois vai ser publicada no YouTube com a playlist que temos tido do CIP.
E pronto, queria-te agradecer muito, agradecer a todos os que participaram aqui, que foram dando feedback, que foram dando respostas e assim. E pronto, se mais ninguém tem questões, encerramos a sessão. Cuidado que agora é o momento. Não? Mais ninguém tem perguntas? Olha, obrigada, Diogo. Nada, E até uma próxima. Obrigado eu. A sério. Ora, essa, fiquem à vontade. Obrigado, Boa Diogo. tarde, então. Nada, tudo a Obrigado. correr bem, bom fim de semana para vocês. Bom fim de Obrigada. semana. Tchau. Tchau, fiquem bem. Obrigado.